A graça e a paz do nosso Deus. O meu nome é Rodrigo Melo e este é o canal de estudos da Bíblia Sagrada e Identidade Bíblica. Nesta oportunidade, quero lhe convidar a juntos estudarmos a parábola das 10 virgens. Essa é uma parábola dita por Jesus que se encontra em Mateus 25. Eu estarei abrindo a Bíblia. Se você tem uma Bíblia consigo aí, por gentileza, abra a Bíblia e vamos juntos estudar. Se por acaso não tem uma Bíblia, ou não pode, nesse momento, abrir uma Bíblia consigo, eu estarei fazendo a leitura e lecionando versículo a versículo, de forma que o nosso estudo bíblico venha a ser de edificação para as nossas vidas e de conhecimento, né? Um comentário versículo a versículo para a melhor compreensão do texto. Antes de realizar a leitura de Mateus 25, é importante que se diga, a parábola das 10 virgens, ela se encontra numa porção do livro do Evangelho de Mateus, que é uma porção que se inicia a partir de Mateus 24. E essa é uma porção que os estudiosos identificam como uma porção de um sermão profético. Por quê? Porque Jesus vai estar falando de coisas que hão de vir. Por exemplo, em Mateus 24, Jesus vai falar sobre o princípio das dores. Ainda em Mateus 24, Jesus vai falar sobre a grande tribulação. Ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a vinda de Jesus. E em Mateus 25, existem parábolas que têm um conteúdo profético da volta de Jesus. Então, feito esse pequeno comentário dessa localização em que se encontra a parábola das 10 virgens, vamos juntos ler. Vamos lá, irmãos. Mateus 25, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade, olha só o que Jesus fala. Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nessa tradução que nós lemos, essa parábola de Jesus, Jesus está falando, está relatando, tendo como pano de fundo um casamento no modelo do Oriente. E aquele casamento ali, daquela cultura judaica, quando Mateus registrou essa parábola de Jesus, aquele casamento ele ocorria da seguinte forma: havia um noivo, e esse noivo, ele saía ali da sua casa, e ele ia, junto com os seus convidados, até a casa da noiva, e ali na casa da noiva, ele tomava a noiva consigo, e o noivo e a noiva, juntos, eles iam para a festa, para as bodas. Essas bodas poderiam ser na casa do noivo, essas bodas também poderiam ser na casa dos pais do noivo.
Então, o que Jesus está relatando para nós é isso. É um noivo que saiu para buscar a sua noiva. E ele vai buscar a sua noiva e eles vão juntos ali para aquela festa de casamento. Só que, junto com essa noiva, seguem também virgens. Os textos bíblicos, eles vão utilizar virgens, outros vão utilizar damas de honra, tem outros ainda que vão utilizar donzelas. As traduções, elas trazem diversas palavras para essas mulheres que acompanham a noiva. Podem ser virgens, podem ser donzelas, podem ser damas de honra. Mas o certo é que junto com a noiva seguem também mulheres, e essas mulheres, essas jovens, né? Essas damas de honra, essas virgens, elas seguem ali junto com a noiva para o casamento, para as bodas, que é ali na casa do noivo, que é ali na casa dos pais do noivo. Então, é isso que Jesus está nos relatando. Mas vamos ler versículo a versículo, porque quando Jesus relata isso, Jesus relata uma situação que algumas daquelas virgens, elas não tinham o azeite suficiente, elas não estavam prontas o suficiente para aguardar o noivo. O tema central dessa parábola que nós estamos estudando aqui é justamente a vigilância, é justamente estar pronto. Esse é o tema central. Alguns vão interpretar essa parábola e vão dizer assim, olha, está pronto para a volta de Jesus. Ok, nós também podemos interpretar assim. Mas também está pronto para encontrar-se com Jesus. Porque um dia nós todos vamos partir aqui dessa terra. E ninguém sabe quando vai partir. Então, precisa de estar pronto para a volta de Jesus, mas também precisa de estar pronto para encontrar-se com Jesus. Vamos lá. O que o texto nos diz? Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, Jesus está comparando o reino dos céus com essas 10 virgens. E ele diz que elas tomaram as suas lâmpadas, as suas lamparinas, como se fossem tochas de fogo, aquilo que vai permitir elas andar durante um período noturno, aquilo que elas vão acompanhar dentro da cultura, aquelas lamparinas, e elas saíram a encontrar-se com o noivo. Até aí tudo bem. Jesus está identificando a quantidade, eram 10 virgens, e essas 10, cada uma tinha ali consigo uma lâmpada. Versículo 2. 5 delas, dentre elas, eram nécias, e 5 prudentes. Aqui no versículo 2, Jesus já começa a introduzir algo que vai ser um tema durante esse nosso estudo bíblico. Ele passa a introduzir o tema do julgamento e da escolha. Porque Jesus separa 2 grupos claros, um grupo de nécias e um grupo de prudentes. Um grupo de pessoas sensatas e um grupo de pessoas insensatas. Jesus está dizendo claramente que no convite que o noivo fez convite para virgens, e essas que vão seguir, essas que vão tentar ir com ele, essas convidadas, existem sensatas e insensatas. Ora, o que Jesus está falando aqui é algo que nós já vimos em outras citações bíblicas, lá em Mateus 22, irmãos, 22:10, deixem-me abrir aqui para relatar aos irmãos. 22:10 diz assim, aqui é a parábola das bodas, é uma outra parábola, e Jesus diz algo semelhante, ele fala assim, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, os convidados que Jesus vai relatar aqui, nessa parábola, são diversos, bons e maus. São muitas pessoas. O que Jesus está nos dizendo aqui sobre virgens sensatas e virgens insensatas
É porque o convite ele é estendido a muitas e muitas pessoas. O convite é como uma rede que é jogada ao mar. E Jesus fala sobre isso lá em Mateus 13. Deixem-me abrir com os irmãos desse estudo. Olha só, Mateus 13, versículo 47. Jesus diz assim, isso aqui é a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Então, quando Jesus está nos trazendo aqui essa parábola, em Mateus 25, ele está justamente falando nesse versículo que essas nécias e essas prudentes são as convidadas, fazem parte desse convite. E esse convite é estendido a todos, como nós lemos agora há pouco naquela parábola das bodas, aos bons e aos maus. É como uma rede que é lançada. E essa rede é lançada e vai recolher ali muitos peixes. Bons peixes. Alguns nem tanto. Mas aqueles que são bons, eles vão ser guardados no cesto, porque vão ser utilizados, vão ser vendidos, vão ser utilizados para alimento, né? Mas aqueles peixes que não são os adequados, eles são jogados fora. Então, o que Jesus está introduzindo aqui, nesse versículo 2, são esses dois grupos. Um grupo de pessoas sensatas e um outro grupo de pessoas insensatas. E esse grupo de pessoas sensatas e de pessoas insensatas, em um dado momento, eles não vão conseguir continuar andando juntos. Os sensatos vão seguir para um caminho e os insensatos para outro caminho. E vamos conhecer aqui como que vai acontecer. O que vai acontecer mais? Estamos no versículo 3. Deixe-me ler. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Irmãos, olha o que o versículo diz. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Vamos entender o que está acontecendo aqui, o que Jesus está nos dizendo. Ele está nos dizendo que essas virgens nécias, elas tomaram em uma mão as suas lâmpadas. Mas elas não foram prudentes o suficiente, preparadas o suficiente, sensatas o suficiente para na outra mão levarem uma vasilha de azeite. Azeite aqui, irmãos, nesse contexto aqui, existe um contexto figurado, né? Mas azeite é aquele combustível utilizado para manter o fogo nessa lâmpada. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o azeite mais à frente, mas o azeite aqui é um combustível que permite, né, que saia fogo dessas lâmpadas. Então, elas simplesmente negligenciaram uma demora do noivo, elas negligenciaram uma falta de azeite, aquele azeite que eles estão utilizando na lâmpada acabar. Elas negligenciaram. Elas são insensatas, porque elas negligenciaram. Elas não tomaram conta da importância daquele evento que elas estavam sendo convidadas. Elas não tomaram conta disso. Elas simplesmente negligenciaram. E ao negligenciar, ao imaginar como desnecessário esse azeite, como que elas estavam seguindo em meio àquelas outras virgens? De aparência. Elas estavam lá meramente de aparência. Elas pareciam virgens como as outras. Elas tinham lâmpadas como as outras. Mas elas não iam conseguir se manter como as outras, porque elas estavam de aparência. Que ele olhava para elas, via, ela está vestida com a roupa típica, está com uma lâmpada na mão. Só que ela é meramente aparência.
ela não tinha azeite suficiente para poder ir até o final daquela cerimônia, daquele casamento. Por isso ela era insensata. Jesus a chama de nécia, porque ela não tinha, ela era meramente de aparência. Ela era meramente de aparência. Ela caminhava junto com as outras, mas ela não tinha azeite suficiente. Isso aqui me faz lembrar quando Jesus fala do joio e do trigo. Veja que elas eram um joio, porque elas estavam lá de aparência, eram semelhantes às outras, mas não eram autênticas como as outras. O joio é uma planta que cresce junto ao trigo e que parece com o trigo, mas ele não é trigo. E eles crescem juntos até um determinado momento em que o trigo é recolhido como trigo. Por quê? Porque ele tem ali o seu fruto, que é o próprio trigo, a possibilidade de poder produzir algo com aquele trigo. Mas o joio, ele não tem um fruto, ele não tem algo que pode ser dado para o seu fazendeiro, para aquele que planta, que possa ser útil. Ele cresce junto, mas ao final ele vai ter que ser desprezado, porque ele não tem. Eles parecem iguais, tem até uma aparência bem próxima, mas é uma mera aparência. O que o texto aqui nos está nos mostrando, que Jesus está nos mostrando, que essas nécias, elas caminhavam junto com aquelas que eram prudentes, com aquelas que eram sensatas, mas elas caminhavam de aparência, meramente de aparência. Mas vamos continuar o texto, irmãos. Versículo 4, diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram consigo azeite nas vasilhas. Levaram azeite nas vasilhas. Elas levaram consigo azeite nas vasilhas. Então veja que essas prudentes, lá junto com as demais, elas estão tendo um esforço, e não é um esforço qualquer, porque numa mão elas estão segurando a lamparina, mas agora na outra mão elas têm uma vasilha, e elas estão andando com essa vasilha. Elas estão andando com uma vasilha na mão. Aquilo ali era um esforço, era um trabalho que elas tinham de pegar a vasilha e segurar ela. Com certeza seguravam essa vasilha com muito cuidado. Por quê? Porque ali tinha o azeite, que era o combustível necessário para manter a lamparina acesa. Elas eram sensatas, elas eram prudentes, elas estavam agindo sabiamente, porque elas estavam já preparadas para situações. Se o noivo chegar no momento previsto, ou se chegar mais cedo, ela vai ter lamparina e vai ter azeite até ali. Se o noivo demorar, ela vai ter mais azeite para conseguir colocar na sua lamparina e manter ali aquela chama, aquele fogo aceso. Elas eram prudentes, mas aqui talvez você já acompanhando comigo esse estudo bíblico deve estar se perguntando, mas o que pode ser esse azeite? Tá, num contexto, naquilo que diz sobre aspecto de contexto, que Jesus está nos relatando sobre um pano de fundo, é um azeite no sentido de um combustível, algo que pode pegar fogo. Ok. E é por isso que naquela cultura se utilizava azeite. Inclusive o azeite aqui utilizado era um azeite de oliva. Então ele a partir de um processo que ele passava, ele tinha essa condução, essa capacidade de permitir propagar fogo. Até aí, tudo bem. Agora, num contexto dessa parábola de Jesus, que figura poderia ser essa do azeite? Talvez alguém acompanhando aí já esteja até pensando consigo. Certamente o Espírito Santo. Sim, é possível o Espírito Santo. Você tem crentes que são cheios do Espírito Santo e outros que talvez não têm, não sei. Quando eu digo não tem, não tem uma busca, não sei. No estudo bíblico que eu fiz aqui, no levantamento bíblico que eu fiz, o que eu encontrei, e são dentro dos comentários bíblicos,
São diversos comentários bíblicos que dizem respeito ao que poderia ser o azeite, irmãos. Diversos mesmo. Mas tem alguns que são interessantes. Esse azeite aqui, ele poderia representar, simbolizar o Espírito Santo, isto é, elas estavam cheias do Espírito, mas também pode representar, simbolizar a graça de Deus. Ele anda, o crente que está cheio da graça de Deus, boas obras, uma vida cristã piedosa, uma vida cristã piedosa de boas obras que glorificam a Deus. Sim, uma vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vida de fé, uma vida de amor a Deus, amor ao próximo. Sim, uma vida cristã, ela precisa de amor. Uma vida de virtudes cristãs, virtudes das mais diversas. Uma vida de frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Então, existem diversas palavras, diversas atitudes cristãs, domínio próprio mesmo, uma vida de domínio próprio, uma vida de santidade. Então, existem diversas palavras, diversas ações cristãs que poderiam simbolizar o azeite. Mas uma coisa é certa: o azeite ele é o reflexo de uma vida cristã autêntica. Tem azeite quem tem uma vida cristã autêntica. Então, perdoa, um crente que perdoa aqueles que o afligem, aqueles que de alguma forma o prejudicam. Um crente que perdoa tem uma vida autêntica. Um crente que tem uma vida de temor a Deus, uma vida autêntica. Um crente que tem uma vida de santidade ao nosso Deus, uma vida autêntica. O azeite é uma vida cristã autêntica. Uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã entregue ao Senhor. Uma vida cristã que não é uma vida cristã de aparências. Note, não é uma vida cristã de aparências. Não é. Aquele que tem o azeite e que carrega consigo o azeite, aquele azeite, além disso, leva mais. É uma vida cristã autêntica. Porque o que diferencia a prudente da nécia é essa aparência. Todas estavam ali juntas. Todas talvez se vestiam iguais. Todas talvez tinham ali uma lamparina próxima, igual uma da outra. Mas o que diferenciava um grupo do outro era a vasilha, era a prudência que elas carregavam consigo. Uma vida autêntica. Ela sabia para o que ela estava sendo convidada. Eu estou sendo convidada para bodas. Eu estou sendo convidada para um casamento. E eu vou nesse casamento. E eu vou chegar até o final desse casamento. Uma vida cristã autêntica, o azeite. Uma vida cristã autêntica, uma vida verdadeira. Não uma vida de aparência, não uma vida junto com as outras, não. Uma vida autêntica. Elas eram autênticas, elas tinham o azeite. Elas tinham o azeite. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no texto. Eu estou no versículo 5, tá? Olha só. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Na volta de Jesus, é possível. E aqui o texto diz que foram todas, né? Na volta de Jesus, ao esperar a volta de Jesus, já ali mais próximo do final dos tempos, Jesus diz que o amor se esfriaria. Se interpretarmos, né, com a volta de Jesus, a parábola das 10 virgens, ali podemos ter os crentes adormecendo, como elas adormeceram. Então elas adormeceram, todas adormeceram, as sensatas e as insensatas. Todas adormeceram, todas. Estavam todas ali
deitadas, cochilando. Estavam todas ali cochilando, todas adormeceram. Mas agora acontece algo. Versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Irmãos, veja, o noivo chega à meia-noite, num horário frio, num horário escuro, num horário inesperado. Jesus está introduzindo aqui o tema para nós cristãos nessa parábola, e nessa parábola que ele está dizendo para nós, o tema da vigilância. Tem de estar vigilante. Por que tem que estar vigilante? Porque o noivo ele vai demorar, ele vai tardar, e tardando o noivo. Então, o noivo tardou, as virgens foram lá e foram tomadas de sono. Mas ele chega de repentino. De repentino, alguém vai lá e grita, eis o noivo, saía ao seu encontro. Foi um grito, eis o noivo. No momento que aquele grito é dito ali, a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus nos diz, que elas se levantaram, elas foram se preparar, as prudentes e as nécias. Veja que quando o comunicado é feito, o noivo está chegando, todas se levantam, todas vão acordar daquele sono. Vão acordar. Todas vão acordar. Ah, o noivo está chegando, Até aqui, tudo bem. Até aqui, está simplesmente informando, o noivo está chegando. Agora a gente começa no versículo 8. Versículo 7, desculpe-me. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. No momento em que foi comunicado, o noivo está chegando, todas começaram a se preparar. Aqui nós começamos a ter um problema. Aquelas que tinham azeite, de fato elas vão ter azeite. Aquelas que estavam ali de aparência, elas não vão ter azeite. A aparência vai lançar para todas as outras ali. Quem é e quem não é. Claramente aqui vai lançar. Vai mostrar a cada uma quem é e quem não é. Porque, olha só, versículo 8. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então, alguém gritou, eis o noivo. As nécias, as insensatas, elas pegaram suas lamparinas e notaram que aquele azeite, aquele combustível, estava lá embaixo. Ainda tinha azeite, ainda tinha combustível, ainda tinha um foguinho, mas era pouco. Elas estavam, a palavra de Deus diz que elas estão se apagando. Ô irmãos, nesse momento, aquelas que tinham agido com aparência, elas passam a valorizar aquilo que elas haviam desprezado logo no início. Agora, elas precisavam do azeite. Elas desprezaram o azeite quando foram convidadas, quando estavam ali seguindo, preparando a guarda do noivo. Elas desprezaram naquele momento. Mas agora elas notaram, eu preciso desse azeite. Eu preciso desse azeite. A aparência delas chega nesse exato momento. É como o joio e o trigo. O joio deixa de ser semelhante ao trigo no momento da colheita. Por quê? Porque o trigo vai ter o fruto e o joio não vai ter o fruto. Se ele não tem o fruto, ele vai ser lançado fora. É como aquela parábola que eu havia lido aqui no início desse nosso estudo, quando diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede em que os pescadores lançam essa rede ao mar e ao recolherem os peixes, recolhem diversos peixes, bons peixes e outros peixes que não são bons, que não são apropriados para o consumo, que não são apropriados. Então eles vão ser jogados fora. Semelhante acontece aqui. Elas não estão preparadas. Elas não estão preparadas. Jesus aqui introduz aqui o tema para nós do preparo. Elas não estão preparadas. Elas não estão. Elas tiveram a oportunidade de poder ir para esse casamento
para essas bodas com as suas lamparinas e com uma vasilha de azeite. E elas preferiram não levar, desprezaram, negligenciaram levar o azeite consigo. E agora elas se encontram num momento trágico, porque elas estão pedindo azeite para as prudentes. Elas falam assim, as nécias falam assim, note, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas estão vendo as prudentes de frente a elas, de frente, irmãos, de frente, com azeite na mão, com a lamparina na mão, dizendo, me dá um pouco desse seu azeite. E o que as prudentes vão dizer? Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Quando elas estão pedindo azeite ali para as prudentes vão dizer assim, não, eu não posso te dar do meu azeite, porque se eu lhe der do meu azeite, eu não vou ter para mim e nem para você. Então é impossível que eu lhe dê do meu azeite, porque eu não tenho azeite sobrando. O que eu tenho somente para mim. Aqui, irmãos, nós temos a responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal. Não dá para se fiar, porque os pais são crentes, porque determinados parentes são crentes, porque na igreja nós temos pessoas crentes. A responsabilidade, irmãos, ela é pessoal. Não dá para se fiar e dizer, dá-me do seu azeite. Porque aquele que tem o azeite, ele não vai poder dar o azeite. Ele não vai poder dar o azeite. Ele não vai poder dar o azeite àquele que lhe pediu. Ele não vai poder. Versículo 9, deixa eu só acompanhar aqui com o estudo bíblico, irmãos. No versículo 9, nós temos ainda algo interessante que elas dizem. As prudentes dizem, elas dizem assim, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Irmãos, o texto nos diz que, se interpretarmos como a volta de Jesus, né? Que ali, ainda próximo à volta de Jesus, ainda vão ter vendedores de azeite. Talvez a palavra ainda vai estar sendo pregada, acredito que sim, ainda tem alguém pregando a palavra. Ainda vão ter vendedores de azeite. Mas note, adiar a compra do azeite para naquele momento da noite não era vantagem e não era interessante. Por quê? Porque elas precisariam de sair de onde estavam, precisariam de ir até o vendedor, bater na porta do vendedor, pedir ao vendedor que abrisse a porta e que lhe vendesse esse azeite. Ora, fazer isso tudo à noite era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Durante a noite, no escuro, sair procurando aonde tem um vendedor de azeite aqui, quem tem azeite, no tal lugar tem azeite, vou chegar até lá, vou bater na porta, porque é meia-noite, o vendedor de azeite com certeza já fechou sua porta. Elas são imprudentes, elas deixaram para a última hora, elas desprezaram durante todo o momento, e agora que elas precisavam daquele azeite, agora que elas precisavam de seguir com o noivo, elas tinham que sair correndo atrás desse azeite. Isso aqui me faz pensar em algo. Adiar entregar a vida para Jesus é algo sério. Adiar esperar estar num leito de uma cama para entregar a vida para Jesus é algo muito sério. Porque ali, correr atrás do azeite pode ser difícil. Adiar tomar uma decisão por Jesus é algo sério. Aquele que está na igreja e anda no mundo, está na igreja e anda no mundo. Adiar para um determinado momento, tomar uma decisão na vida para Jesus pode ser algo trágico. Foi trágico com elas. Foi trágico com elas. Foi trágico, porque note
Note o que o texto nos diz. Note como que foi trágico. Nós estamos no versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. No momento que elas saem para comprar um azeite, para se preparar, porque estavam despreparadas, porque estavam ali de aparência, pareciam semelhantes às outras, eram até iguais às outras, porque tinham uma lamparina na mão, tinham a mesma roupa, tinham as mesmas características, os mesmos ornamentos, eram semelhantes, estavam ali de aparência. No momento em que elas decidem tomar uma decisão para seguir naquele casamento, para seguir naquela ida, seguindo ali o noivo, até naquela caminhada junto com a noiva, junto com aquele cortejo, junto com os convidados ali, para seguir junto com o noivo. No momento que elas dizem assim, vamos lá comprar rapidinho, já estamos voltando, no que elas saem rapidinho para poder comprar, o noivo chega. Olha só o que diz a palavra. Versículo 10, né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As que estavam apercebidas. O despreparado, ele não verá Jesus. O desapercebido, ele não verá Jesus. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Andar como prudente permite estar com Jesus. Andar como insensata, de aparência, junto com as outras, parecendo igual, mas não sendo igual, não tendo azeite, num determinado momento, é trágico. E aqui foi trágico. Porque a palavra diz que foram com ele as que estavam apercebidas. Foram com ele aquelas que estavam prontas. Aquelas que estavam prontas. Prontas. Lá em Apocalipse 19, deixa eu abrir aqui. Apocalipse 19, 9, irmãos. 19, 9. Diz assim, ó. Então, me falou o anjo. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O convite da graça é para todos nós. Nesse exato momento, você acompanhando aqui esse estudo bíblico, está recebendo o convite da graça. Bem-aventurados aqueles que são chamados, o Senhor está te chamando, a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, está ali na ceia das bodas do Cordeiro, exige ser prudente. Prudente com o preparo, estar pronto, estar vigilante. Estar vigilante no Senhor. Estar com azeite guardado ainda, para aquela última hora, para aquela hora que ninguém espera. Estar com azeite preparado, guardado. Nada de aparência. Porque no versículo 10, o versículo 10 narra uma situação trágica. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. Aqui é o momento em que as prudentes e as nécias, as sensatas e as insensatas vão se separar e vão se separar para sempre. No momento em que as prudentes estão apercebidas, elas seguem com o noivo. No momento em que essas insensatas, que negligenciaram o azeite, que seguiram de aparência, pareciam ser virgens iguais às outras autênticas, mas não eram. No momento que isso aconteceu, elas vão ter que sair para comprar. E o noivo chega nesse exato momento. E aqui se separa. Um grupo segue com o noivo e um outro grupo se perde. Por isso que Jesus está nos trazendo aqui, nessa parábola das 10 virgens, uma escolha e um julgamento. Por que uma escolha? Porque vão ser escolhidas aquelas que são prudentes.
e vão ser julgadas, não vão ser escolhidas, aquelas que vão ser insensatas. Isso que vai dizer. E a palavra utiliza aqui um termo, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Não há uma segunda chance. Não há uma segunda chance. Veja o versículo 10. Fechou-se a porta. Não há uma segunda chance. Quando a gente vê em toda a palavra de Deus, que a palavra da graça, que o anúncio da graça do Senhor é dado às nossas vidas e a todos nós, é dado às nossas vidas em vida, aqui, enquanto está respirando, enquanto está vivendo. O anúncio está sendo feito, está sendo proclamado. Jesus é o Salvador, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o bom pastor, Jesus é a vida eterna. Com Jesus somos salvos, com Jesus somos mais do que vencedores. Com Jesus vamos ressuscitar assim como Ele ressuscitou. Com Jesus venceremos assim como Jesus venceu. Assim como Jesus está ali nos céus, na glória eterna, com Ele ali estaremos. Então a mensagem ela é dita no dia de hoje. E a oportunidade é nos dada no dia de hoje, enquanto há vida. Enquanto há vida. Enquanto há vida. Enquanto há vida. Versículo 11, irmãos. Versículo 11, irmãos. Ele nos diz assim. Mas, mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mais tarde, elas saíram para comprar, elas foram ali, encontraram azeite com algum vendedor, alguém ali vendeu esse azeite para elas, e agora mais tarde elas vão chegar. E quando elas chegam, elas falam assim, note a palavra que elas utilizam, irmãos. Elas falam assim, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Essa expressão, Senhor, Senhor, irmãos, é de um clamor. Só que é de um clamor que não vai ser atendido. Nós encontramos essa expressão também na Bíblia, em outro momento, eu até separei aqui, é Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Olha só o que diz Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adiantava falar Senhor, Senhor. Era um clamor que não ia ter atendimento, que não ia ser atendido. Elas tinham uma aparência, irmãos. Elas seguiram com aparência ali dentro do grupo das demais virgens, ali naquele grupo. Elas seguiram com aparência. Elas caminhavam ali com aparência. E agora, quando elas vão clamar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vão fazer esse clamor, vão fazer esse pedido ali para o noivo. Quando elas vão clamar, Senhor, abre-nos a porta. Olha a resposta que o noivo vai dizer. Versículo 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Em verdade vos digo, que não vos conheço. Não vos conheço. Não havia ali uma segunda chance. Não havia ali uma segunda chance. A porta já estava fechada no versículo 10. A porta já havia ali sido fechada. E quando ela estava ali fechada, aqui não havia uma segunda chance. O noivo entrou, como aquelas virgens prudentes, e fechou-se a porta. E mesmo aqueles que após a porta fechar,
chegaram ali, essas virgens insensatas, né? Mesmo elas, quando chegaram ali e bateram na porta, e clamaram na porta, elas clamaram na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que o noivo vai dizer? Em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Aquela vida de aparência que elas tiveram durante toda a sua peregrinação, a sua passagem junto com as demais virgens, estava agora trazendo para elas uma consequência. O Senhor não os conhecia. O noivo aqui não conhecia. Ele dizia: eu não os conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Irmãos, esse versículo 12, nós lemos agora há pouco, eu vou abrir novamente lá em Mateus 7. Mas Mateus 7 nos diz algo exatamente nesse sentido. É Mateus 7, versículo 21. Acompanhe comigo a leitura. Vamos estudar juntos. Diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deixa eu dar uma pausa aqui. A vontade de meu Pai que está nos céus. Então, fazer a vontade do Senhor, a vontade do Senhor, nos permite andar, nos permite entrar no reino dos céus. Então, lá naquele símbolo, naquela figura para o azeite, no sentido figurado, nós falamos que o azeite poderia ser graça, poderia ser fé, poderia ser amor, poderia ser cheio do Espírito Santo, poderiam ser virtudes cristãs. Vamos colocar ali ainda mais algo que pode simbolizar o azeite para as nossas vidas. Fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Senhor. Andar dentro da vontade do Senhor, andar dentro da direção do Senhor também é azeite. Porque fazer a vontade do Senhor. Então, o azeite para uma vida cristã autêntica, também fazer a vontade do nosso Deus. Mas vamos continuar aqui no texto. Versículo 22. Eu estou em Mateus 7, agora versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Note que quando esses estão aqui afirmando que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram milagres, que fizeram tantas coisas, note que quando eles estão falando isso, eles têm uma aparência, eles estão demonstrando isso, eles têm uma aparência, como aquelas virgens tinham uma aparência. Mas agora o versículo 23 vai dizer assim: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. A mesma palavra que nós lemos agora há pouco. Em verdade vos digo que não vos conheço. Então direi explicitamente: nunca vos conheci. Olha o que Jesus vai dizer aqui, irmãos: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não era porque eles tinham um carisma que eu digo aqui no sentido de milagres, no sentido de prodígios, no sentido de profecias, um carisma, um diferencial, poderia ser espiritual, um carisma, expulsavam demônios, profetizavam, operavam milagres. Não é porque eles tinham um carisma, não é isso. Eles estão sendo rejeitados porque eles praticavam a iniquidade, eles não tinham caráter cristão. Eles não eram cristãos autênticos, eles estavam andando de aparência. Lendo aqui esse Mateus 7, já nos permite compreender um pouco melhor sobre a parábola das 10 virgens. A aparência daquelas nécias, daquelas insensatas, passou a ser conhecida e desmascarada no meio de todas as outras virgens, no meio de todos ali. Elas foram desmascaradas. Elas não tinham caráter,
elas não tinham o azeite necessário para permanecer na presença do noivo. Elas poderiam ter comprado o azeite, porque Jesus fala aqui sobre um grupo de prudentes e nécias, de prudentes e imprudentes, de nécias, de insensatas. Então elas poderiam ter comprado o azeite, elas poderiam ter levado o azeite consigo ali. Elas desprezaram isso tudo. E agora elas estão começando a sofrer uma consequência, e uma grave consequência, porque elas não podem entrar dentro das bodas do noivo. Elas não podem entrar ali naquele casamento. Elas andaram junto com as prudentes durante todo um percurso e foram separadas para sempre. Elas já não podem mais ali entrar. Versículo 13, irmãos, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Versículo 13, irmãos, é interpretado muito na igreja contemporânea como a volta de Jesus. E de fato, se formos pensar na volta de Jesus aqui, é necessário estar sempre vigilante, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser aqui. Um dia, 2 dias, nós não sabemos. Mas que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Porque a palavra dele diz que ele volta. E a palavra dele diz mais: eis que venho sem demora. O Senhor não tarda, ele volta. Ele diz que ele vai voltar, ele vai voltar. Jesus, na verdade, ele está voltando. Jesus volta, Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Então, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, esperamos a volta de Jesus. Precisamos estar prudentes, andando com prudência, andando com azeite. Mas também podemos nos encontrar com Ele. Ninguém sabe o dia que vai partir. Por isso precisa estar preparado. E com azeite também. Com uma vida santa, com uma vida de temor, com uma vida de obediência ao Senhor. Porque não sabe o dia que vai se encontrar com Ele. Não sabe. E se não sabe, precisa de estar sempre preparado. Por isso que o tema central desse nosso estudo bíblico aqui envolve a vigilância, estar sempre vigilante na nossa vida cristã, envolve estar preparado para qualquer momento, ou para o noivo demorar, ou para o noivo tardar. Estar sempre preparado. Estar sempre preparado. Nunca deixar para depois. Nunca deixar para depois. Mas estar sempre preparado. Tente perdoar. Perdoe nesse momento e tenha azeite consigo. Tente se santificar. Santifique-se desde já e tenha azeite consigo. Tente ter uma vida de mais oração. Tenha uma vida de mais oração já e tenha azeite consigo. E tenha azeite consigo. Tem um versículo, irmãos, que é lá em Apocalipse 16, 15. Deixe-me abrir aqui com os irmãos. Para nós fazer a leitura. Apocalipse 16, 15, tá? Apocalipse 16, 15 diz assim, ó. Apocalipse 16, 15. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não seja vista a sua vergonha. E não se veja a sua vergonha. Não seja vista a sua vergonha. Não se veja a sua vergonha. Jesus está dizendo assim: eis que venho como ladrão. Por isso que ele fala, vigiar. Vigiar. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Prudência, como aquelas virgens. Andar com prudência. Porque se não andar com prudência, se andar de maneira nécia, de maneira insensata, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Para que não se veja a sua nudez. Prudência.
andar de maneira prudente, de maneira vigilante no Senhor nosso Deus, de maneira vigilante. A parábola das 10 virgens nos traz, dentro desse estudo que preparei, até onde pesquisei, até onde estudei, nos traz esses ensinamentos. Vigilância, prudência. Irmãos, esse era o estudo a ser apresentado, o estudo foi apresentado, nós estudamos juntos, lecionei sobre ele, fiz alguns comentários sobre eles. Agora, irmãos, numa breve aplicação desse texto que nós estudamos, a primeira coisa que a gente pode notar aqui, breve aplicação, porque o nosso objetivo é um estudo bíblico, né? Numa breve aplicação. Estar preparado, irmãos, é ser prudente. Estar preparado, irmãos, é agir com antecedência. Estar preparado, irmãos, é não deixar para a última hora aquilo que nós podemos fazer hoje. Então, não entregou a sua vida para Jesus? Entregue sua vida para Jesus. Está na igreja e está no mundo? Fique na igreja. Tome uma decisão por Cristo na igreja. Isso é estar preparado. Isso é estar preparado. Com azeite na mão. Com azeite. A lamparina numa mão e o azeite na outra mão. Exige esforço. Exige esforço. Andar meramente com uma lamparina na mão e a outra solta, sem nada, pode ser mais fácil. Agora, ter uma vida cristã, lamparina na mão e azeite na outra mão, vai exigir esforço. Vai exigir esforço. Vai exigir dedicação. Mas tem um prêmio no final. Existe um prêmio no final. E o prêmio é estar com o Senhor nosso Deus para sempre, sempre, sempre. O prêmio é estar com Jesus para sempre, sempre, sempre. Então, estar preparado, que é o tema central dessa parábola que nós estudamos. Segundo ponto que a parábola nos ensina. A parábola nos ensina a estar preparado, porque Jesus vem no momento em que nós não esperamos. Todos nós esperamos como crentes, né? O crente espera a volta de Jesus. Como crentes, nós esperamos a volta de Jesus, mas nós não sabemos quando ele vai voltar. Ele diz que ele vem, e ele vem. Eis que veio sem demora. Então ele vem. Então, estar preparados para a volta de Jesus e estar preparado também para um dia se encontrar com ele, caso venha a partir dessa vida. Estar preparado. E, por último, irmãos, uma vida de aparências leva a uma consequência trágica. Uma vida de aparências no meio do grupo prudente, mas de aparência, andando de maneira insensata, andando de maneira nécia, leva, sim, a uma consequência trágica. É necessário ter azeite. É necessário ter azeite em nossas vidas. Azeite é uma vida cristã autêntica. Talvez você possa me dizer, mas a gente pode simbolizar o azeite como ser cheio do Espírito Santo? Ok. Com a graça de Deus? Ok. Com uma vida de boas obras, uma vida de piedade? Ok, sim, com certeza. Uma vida de fé? Sim, com certeza. Uma vida dos frutos do Espírito, domínio próprio, paciência, longanimidade? Ok, sim, com certeza. Mas ter azeite em nossas vidas é uma vida autêntica com o Senhor. Fazer a vontade do nosso Deus? Sim, com certeza. Perdoar? Sim, com certeza. É uma vida autêntica com o nosso Deus. É caminhar com Jesus de maneira autêntica, de maneira transparente, de maneira preparada. Não adianta estar ali com Jesus por aparência junto com os demais, porque os demais, eles têm azeite e o outro não tem porque ele é insensato. Não adianta. O insensato, o despreparado, o desapercebido, num determinado momento, aquele que anda de aparências, num determinado momento ele vai ser desmascarado. E quando ele é desmascarado por não ter o azeite, ele não entra nas bodas do Cordeiro. Ele não entra nas bodas, ele não entra no casamento do Cordeiro. E Cristo nos ensinou, Cristo nos convidou, a mim e a você,
Um convite muito especial, o convite da graça. Ele nos convidou. Ele nos convidou como noiva do Senhor para um casamento, para as bodas, para estar com Ele para sempre. Para estar com Ele para sempre. Então, uma terceira aplicação é não andar com aparências não, mas pelo contrário, azeite na mão, vida autêntica cristã na mão. Pelo contrário, vida cristã autêntica na mão. Irmãos, esse é o estudo bíblico e também uma pequena aplicação. Espero que tenha sido de bênção e de edificação para cada um. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado. O meu nome é Rodrigo Melo e esse é um canal de estudos da Bíblia Sagrada que se chama Identidade Bíblica.